Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje abordando um tema saboroso, a introdução da dieta complementar na vida das crianças, o que acontece aí a partir dos 6 meses de vida. Mas antes da gente continuar o nosso papo saboroso aqui com a nutricionista Lucy, vamos ver então uma dica para você aí de uma papinha. Olha, gente, fazer comida para bebê. Muitas mães ficam apreensivas, preocupadas, achando que é um bicho de 7 cabeças. Mas não, pode ser simples, pode ser simples. Pega aí um lápis e um papel e anota aí essa receita super fácil para você aí caprichar para o seu filhote. Eu vou ensinar a vocês como se faz uma papinha de fruta para você oferecer em casa ao seu bebê. Os ingredientes são manga e banana com o suco da laranja. Você primeiramente coloca a manga no liquidificador e espreme 2 laranjinhas e bate tudo no liquidificador. Aí quando terminar, você passa a peneira na peneirinha e com aquela papinha da manga, você vai colocar novamente dentro do liquidificador, depois de passada, para sair aquele talinho. Você vai colocar a banana e passa tudo junto. Aí já podendo oferecer ao seu bebê. Pois é, viu que não é tão difícil preparar uma refeição para o seu filhote, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto com a nutricionista Lucy Maris, que está conosco. Lucy, as papinhas de frutas também são super fáceis de fazer, não tem bicho de 7 cabeças não. É verdade. E não só as papinhas de frutas, como as papinhas de legumes também, que a gente vai usar o caldo da carne, que fez sem nenhum aditivo químico, sem sal, só com ervas que a gente temperou aquela carne, usou a aguinha para preparar as papinhas salgadas. Porque assim, é muito mais fácil a criança aceitar os sabores mais doces, não é verdade? Então, se a gente começa só ofertando as papinhas doces, as frutinhas, tem que ter essa alternância para que eles conheçam também os sabores salgados e deem também a devida importância que tem os alimentos salgados. Então a gente faz as papinhas salgadas também, alternando as doces, porque aí vai incentivar que ele coma de tudo. Lucy, quais são os temperos permitidos para adicionar aí no preparo desses alimentos? As ervas, né? As ervas naturais. A gente usa o alecrim, usa o manjericão, certo? O tomilho. Tudo isso a gente pode usar para cozinhar os legumes. Assim, se a gente faz os legumes que podem ser feitos no vapor e precisa de uma consistência, um caldinho melhor para amassar, então a gente usa um pouquinho de um caldinho de carne que a gente preparou também. As carnes de segunda são as melhores para fazer aquele caldo de carne, porque a de primeira não tem aquela gordurinha que solta, né? Quais seriam as carnes mais indicadas? O músculo? O músculo, sim, a paleta também, é uma ótima carne para a gente colocar para cozinhar. Vísceras podem ser utilizadas? Sim, podem sim. As pessoas têm receio, né? Receio, mas ultimamente elas já estão aceitando mais, porque depois de estudos que comprovam que a partir do 6º mês da criança, essa janela imunológica, né, a gente tem que já ir ofertando para a criança de tudo um pouco para a gente conhecer e para o bebê também aceitar, né, o estágio dele também aceitar. Então tá se quebrando um pouco esse tabu. E o que é que a gente deve evitar? Introdução de sal, açúcar, e aí, como é que fica? Sal, açúcar só após 1 ano. E se a gente puder prorrogar o quanto... Dá para postergar. Dá para deixar lá na frente. A partir de 1 ano, a gente diz que a criança já deve entrar na dieta da família, né? Então, assim, se a família tiver uma dieta com pouco sódio, então a gente pode. Agora, se é uma família que tem o hábito de colocar aqueles temperinhos prontos, sabe? Aqueles temperinhos... aqueles caldinhos já, aqueles tabletes, sódio. Glutamato monossódico, tudo isso super mal para os bebês. Então, assim, a fase de introdução alimentar
para o bebê, também é a fase da família se readaptar adaptar. e começar uma alimentação mais saudável, né? É uma nova vida para a família completa. Para a família toda, afinal de contas é saúde, né? Você está ali cuidando da alimentação, melhorando a qualidade de vida e por que não estender isso a todos os membros da família? Lucy, e na hora de montar o prato, o que é que a mãe deve priorizar? O que é que deve conter no prato dessa criança? Deve ter os carboidratos, as proteínas, as verduras, né? Tudo vai ter que ter no seu cantinho, né? Um espaço. As gorduras são super importantes, mas a gente vai colocar o quê? Se a comida, quanto mais não ter fritura, né? A gente quando pensa em gordura, pensa... Comida né? mais magra. Né? Na comida mais magra. Mas a gente pode adicionar uma colherinha de azeite na comidinha, na papinha da criança. Tudo vai ser amassadinho, não precisa ter aquele cuidado. E a palhinha do feijão, ele vai engasgar? Não, quando o pratinho estiver completo, ele não vai engasgar se estiver bem amassadinho. Mesmo se certo? os dentes não tiverem ainda grandinhos? Mesmo se os dentes não tiverem grandinhos. Ele precisa ter esse contato com o alimento. Certo. Até para desenvolver assim, e vai melhorar futuramente até na voz força, da criança. Mãe, você consegue? Consegue. Superar o medo. Lucy, vale ainda aquela dica de 5 cores no prato? Sim. A gente tem, é super interessante. O que a gente quer comer, o que a gente coloca pra gente, né? A gente colocar pro nosso filho. O feijão, arroz, a carne, a proteína que eu falo, que não precisa ser a carne, né? Proteína poderia ser o peixe, o ovo também? Peixe, o frango, ovo, a carne. frango, qualquer um. E os legumes, certo? E depois, como eu já falei aqui, as frutinhas que tem a vitamina C ajuda a absorção do ferro daquela refeição. Qual é a hora de introduzir, por exemplo, o macarrão na vida de uma criança com glúten? Interessante. A gente vai introduzir um alimento que, pela sua carinha, assim, a gente já sabe que não é tão saudável, Porém, né? faz parte da nossa dieta. E aí, a gente põe ou não põe? Mas é prazeroso comer, todo mundo come, né? Só que é um carboidrato simples. Então, nós temos que agregar valor àquele macarrão que a gente vai ofertar para o bebê. Então, a gente vai fazer um molhinho caseiro, nutritivo, colocar um pouquinho de macarrão para ele, sim. Mas faz um molhinho em casa, certo? Não compra aqueles molhos já prontos, tudo tem que ser preparado para o bebê. Estimular muito o uso do alho também, cebola, alho, coentro, ótimo para o bebê. E assim ele vai sentindo o sabor. Colocar ele na cozinha assim, com cuidado, lógico. Na hora que a gente está refogando um alimento, ele começa a aguçar os sentidos dele, né? A gente sente, a gente está com fome, a gente sente o sabor, a gente começa a salivar mais, né? Então, nosso estado fisiológico já está se preparando para receber aquele alimento. A criança da mesma forma. O pimentão pode ser utilizado também? Pode. Pode ser utilizado. Pequenininho, você, num refogado, pode utilizar. Não tem problema. Sem problema. Lúcia, em relação às papinhas de supermercados, estou falando, aquelas que duram ali 6 meses, o que a gente faz? Deve oferecer numa urgência ou é melhor realmente evitar? Numa urgência, bem urgência, né? A gente vai fazer uma viagem para um hotel lá no interior, né? Bem longe, que a gente não tem condição de dar comidinha saudável preparada por a gente e tudo. Então a gente pode levar para uma rápida oferta para o bebê, mas o que a gente puder fazer em casa, priorizar. Mas essas papinhas de supermercados, elas são boas ou não são boas? Qual é a realidade sobre essas papinhas industrializadas? A realidade é que elas não são boas, de jeito nenhum, né? Assim, é igual aos industrializados que viciam, né? Eu não sei o que é que eles colocam lá de conservante, qual é o conservante que é tanto bom, vicia a gente. Então, a gente começa a dar uma coisa que não é saudável para ele, né? Até tem uma parte de nutritiva, mas a parte que não é nutritiva, que vai assim somando no hábito dele, no organismo dele também,
futuramente vai ser mais negativa do que positiva. Pois é, mas o mercado está aí oferecendo uma infinidade de produtos para esses pais. Os pais também acabam comprando com os olhos, quer queira, quer não, as embalagens dizem coisas maravilhosas. Então, por exemplo, os iogurtes. Dá para oferecer iogurtes para uma criança com menos de 1 ano de idade? De jeito nenhum. Com menos de 1 ano de idade, nenhum tipo de industrializado, certo? Assim, a não ser que eu falei agora, né? As papinhas em último caso. Mas a gente tem que despertar para a criança conhecer os alimentos e todo tipo de alimento, assim, os sabores que nutrem, realmente eles têm que conhecer e provar sem precisar desses industrializados. Lucy, as papinhas podem ser congeladas, aquelas feitas em casa? Podem sim. Podem até permanecer na geladeira por 48 horas. Mas seria confiável? Seria confiável desde que você fizesse mesmo, ela mesmo quente, você já coloca num depósito que foi previamente higienizado, fervido e na quantidade que você acha que seu filho vai comer. Porque quando a gente tirar da geladeira e tirar do estágio do gelado para ofertar o natural, que a gente vai esquentar para o bebê, a gente não pode mais voltar para a geladeira. Mas é importante certo? saber que não deixa esse alimento na porta da geladeira. De jeito nenhum, porque quando a gente vai abrindo demais a geladeira, tem aquela mudança de temperatura, né? Como é que deve ser feito o processo de congelamento dessas papinhas? Você fez a papinha, eu não digo que a gente deve congelar a papinha em si, mas o alimento feito, certo, cozido já na quantidade, na porção correta, a gente já pode preparar tudo com aquele sabor super agradável, com aquelas ervinhas e congelar no refrigerador até por 2 meses. E aí a gente faz uma gama de sabores que depois só é tirar os cubinhos. Você já viu aquela técnica de congelar na caçamba de gelo? Sim, já é bem Pronto. interessante. E depois aí você vai mesclando aqueles sabores, aquele colorido, tirando um de cada um, a massa faz e é super prático para dar ao bebê. Porque acontece muito das mães que não têm tempo de preparar a comida para o filho e acabam dando uma mamadeira que é mais prático, não é isso? A gente com esse hábito de congelar essa semana, eu vou congelar, fazer os alimentos para deixar para 15 dias. Então a gente já faz, já deixa tudo preparadinho e fica muito mais fácil. Não tem que fazer todo dia também um pouquinho de comida. Às vezes acontece corre-corre, né? E mesmo que a gente deixe uma cuidadora, ela não vai ter tempo de cuidar, a gente não está todo dia olhando tudo direitinho. Então, para não correr esse risco de estar dando uma comida que não foi preparada da forma correta, então nós podemos congelar por até 2 meses. Mas na hora de descongelar esse alimento, qual seria a forma à correta? noite, usar o micro-ondas? À noite a gente tira do congelador e já vê o que é que ele vai comer na hora do almoço e no jantar. Já faz aquela composição, né? Deixa na geladeira e na hora a gente só esquenta e dá para o bebê. E aí dá para amassar então as comidas? Dá para amassar. Ok. Vale também deixar a mãozinha do bebê livre? Lógico passear, que vale. Assim, pela comida, mesmo que depois essa mãozinha vá para nossa cara. Lógico que vale. Assim, e no início você amassa bem muito, depois você só amassa um pouco, até você ir observando a evolução do bebê, né? Os dentinhos aparecendo e se ele está conseguindo realmente triturar os alimentos. Ok, Lucy, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Foi bastante esclarecedor o nosso papo. Obrigada. O programa Primeiros Passos vai ficando por aqui. Eu espero que você consiga aí preparar uma maravilhosa refeição saudável para o seu filhote, que é o que mais importa, né? A gente preparar alimentos saudáveis e ofertar saúde aos nossos filhos. Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você e a gente se encontra quinta-feira que vem. Até lá!